Marcos 11, 22. Jesus respondeu: tenha fé em Deus, e eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Pois eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo será dado. E quando estiveres orando, perdoem os que ofendem, pois o Pai de vocês que está no céu perdoa a ofensa de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês não está no céu. Mas o Pai de vocês que está no céu também não perdoará a ofensa de vocês. Até aqui. Havia uma situação que Jesus estava indo em certa direção e ele observa uma figueira, e a figueira estava verdejante, e ele tinha fome, e ele chamou os discípulos: vamos até a figueira, porque a figueira está verdejante. Então, se a figueira está verdejante, é provável que tenha fruto nela. Então, vamos nos alimentar. E quando ele chega lá, a figueira não tem fruto. Então, ele olha e fala assim: você nos enganou, figueira. Porque se você estava verdejante, todas as pessoas que passam e olham, acreditam que tenha fruto em você. Porque Deus deu uma ordem que toda semente ela daria fruto conforme a sua espécie. E cada espécie tem a sua maneira de produzir, tem o seu tempo, tem a forma dela de descobrir quando ela está apta a dar os frutos. Então você está enganando as pessoas. Porque você está enganando, nunca mais nasça fruto de ti. E naquele mesmo instante, a figueira começou a secar pelas raízes. Quando foi no dia seguinte, e os discípulos estavam ali, e eles viram aquelas palavras de Jesus. E quando eles olharam, eles pegaram no outro dia, eles olham e veem que aquela figueira está seca. E eles ficam surpresos, falam assim: Jesus, aquela figueira que o Senhor disse que era para ela secar, que ela amaldiçoou aquela figueira, ela secou. Eu falei assim: pois é, eu sei disso. No mesmo momento, no mesmo instante em que eu determinei, eu sentenciei, porque ela estava rebelando-se contra a criação, contra a instrução de Deus, e vem uma palavra para nós, que todas as vezes que nós nos rebelarmos, que nós desprezarmos as instruções, a palavra, a orientação de Deus, que virá para nossas vidas será espada. Seremos sentenciados por isso. Porque aquilo que você plantar, você vai colher. Se você planta no Espírito, se você planta na justiça, você vai colher justiça. Mas se você planta o mal, se você planta coisas ruins, o que virá para você é isso. Então todas as nossas ações, ela deve ser calculada e pensada, para que a gente possa calcular o impacto dessa decisão. Porque o que você plantar hoje, você vai colher lá na frente. E eles falaram assim: ela secou. Eu falei assim: não, ela secou foi ontem, no mesmo instante em que eu orei. O problema é que vocês não têm fé. E aí ele começa a dar uma lição para os discípulos, para que eles pudessem ter fé em Deus. Porque nós somos, como seres humanos, muito imediatistas. Isso serve para nós também, hoje. Aquilo que você ora, você precisa crer que Deus vai fazer na sua vida. Se você orou, você determinou, está alinhado com Deus, alinhado com os céus, você pode ter certeza que no momento certo vai acontecer. Há um tempo determinado para todas as coisas. E isso nós precisamos entender, e muitas vezes nós não queremos. Porque achamos que quando nós oramos, tem que aparecer na hora. Mas veja que na raiz, aonde que os olhos físicos não podia
observar, não podia ver. Mas quando ele ora, já estava acontecendo. Quando nós oramos, já no mundo espiritual, aquilo já começa a acontecer. Tanto é que em um determinado momento, Eliseu, o rei da Síria, estava programando, queria derrotar Israel, tomar Israel, mas todas as vezes que ele calculava, ele armava o esquema, o rei de Israel já sabia, porque o profeta Eliseu, sendo inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, já sabia o que estava acontecendo, aonde que eles estariam de emboscada, e avisava ao rei. O rei dava a volta, saía, pegava, vencia, e ele ficou incomodado em determinado momento, falou assim, não, é o profeta que está lá, que está avisando, orientando. Então ele pede o general da Síria, os exércitos da Síria, para irem atrás de Eliseu e trouxesse Eliseu, custe o que custasse, independente da guerra que tivesse que batalhar, mas eles teriam que ir até o fim e buscar Eliseu. Quando eles chegam lá e eles cercam a cidade para buscar Eliseu, falam assim, nós só queremos um homem, Eliseu. Quando ele cerca a cidade, o seu ajudante de Eliseu olha e fala assim, meu senhor, nós estamos cercados, há uma multidão de guerreiros do exército da Síria e eles querem a sua cabeça. E Eliseu, ele olha e fala, você está muito preocupado, você está muito angustiado. Eles são muito, na verdade, mas o que está conosco é muito maior. O nosso exército é muito maior, porque Deus trabalha em favor daqueles que nele espera. Se você espera, você pode ter certeza que Deus ele vai suprir a sua necessidade. Deus quer a sua vitória. Deus quer a sua promoção. Deus quer que você consiga vencer, porque você é carta viva do Senhor. E as pessoas verão e olharão para você e verão como Deus te ama, como Deus ama os seres humanos, aqueles que se aproximam dele, que entendem que ele é galardoador daqueles que se aproximam dele. E ele falou assim, mas eu não estou vendo. Eu vou orar a Deus então, para Deus abrir os seus olhos, para que você possa ver. E Eliseu ora, Deus abre os olhos daquele jovem, então ele olha e vê que havia lá no fundo, tinha uma grande quantidade de inimigos, mas em volta deles haviam milhares, centenas, legiões de anjos com espada de fogo. Aí ele pega e ora, Deus cega o exército sírio, o exército sírio chega, procura o próprio Eliseu, pergunta para o próprio Eliseu, fala assim, eu quero o Eliseu, encontrar Eliseu, eu só quero o Eliseu. Ele falou, não, vem cá, eu vou acompanhar vocês nessa busca de vocês por Eliseu, e vou levá-los. E quando eles pensaram que não, eles estavam no palácio do rei de Israel, que Eliseu levou aqueles soldados. Ele falou assim, Deus, agora abre os olhos deles, para que eles possam ver. Quando eles viram, eles estavam dentro de Israel, cercados pelo exército de Israel, e ali faz-se um desenrolar da história. Mas tudo isso para dizer para vocês que nós precisamos confiar em Deus. Nós não precisamos ficar pedindo a Deus porque abre os nossos olhos. Será que vai ser necessário a todo instante, todo momento, ficar pedindo para Deus para abrir os nossos olhos? Não, Deus, eu quero ver os anjos. Os anjos aqui, eu quero ver agora, eu quero ver, eu quero enxergar com os olhos físicos. É necessário isso? Não é necessário. Apenas confortar o teu coração e saber que Deus é contigo, que 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, porque Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Simplesmente isso. Os discípulos se assustaram. Aí chega um momento que Jesus falou assim, gente, vocês precisam aprender. Você precisa aprender que se você precisa primeiro ter fé em Deus. Tenha fé em Deus. Não fé em governo, não fé em coisas, não fé em riquezas, não fé em bens materiais, não fé na sua força do seu braço, mas fé em Deus. Porque vai haver momentos
em que as lutas serão tão intensas e que seremos incapazes de vencê-las como seres humanos. Mas aí é que entra o teu Deus, a quem você tem prazer, a quem você entregou a sua vida, e você verá que Ele irá agir com mãos fortes para abençoar a tua vida. Ele olha e fala: vocês precisam ter fé em Deus. Primeiro, fé em Deus. E segundo, quando vocês orarem, creem que já recebeu naquele mesmo instante. Se está alinhado, você tem fé em Deus, você ama a Deus, você serve ao Senhor, você está alinhado com o reino dos céus, agora você precisa crer. Pediu, creia. Agora tem uma coisa, você precisa entender, que pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã. A Bíblia fala que para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então você precisa crer e entender que haverá o momento que vai chegar a tua vitória. Você não pode abandonar o barco. Você não pode sair, você não pode desistir, porque se você sair, se você desistir, a obra de Deus não fica fora. O plano e o propósito de Deus não vai ser frustrado. Deus vai ter que levantar a outra pessoa, sendo que, na verdade, essa bênção seria para você. Eu olho e vejo a história de Paulo. Paulo escreveu 1/3 da Bíblia. Homem poderoso, usado, inspiração. Enquanto passar os anos e houver vida na humanidade, iremos lembrar do que Paulo fez. A coragem, a destreza, a ousadia desse homem, o que ele fez para que o Evangelho pudesse chegar até nós, enquanto os discípulos eles estavam ali sendo usados, estavam no conforto e no seio de Jerusalém, Paulo estava indo para os lugares mais longínquos do mundo, apanhando, sofrendo, temores por dentro, mas coragem, força, para ir avante e adiante, a ponto de chegar a combater o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, sejam meus imitadores como sou de Cristo. E esse homem, você vai olhar a história dele, você vê que ele foi desprezado, apanhou, desacreditado, foi embora, ficou mais de 4 anos longe. Após a sua conversão, ninguém acreditava nele, ele ficou 4 anos longe, tentando pregar, anunciar, tentou se aproximar dos irmãos na fé, os irmãos na fé desprezaram ele. Falaram: rapaz, quem que você pensa que você é? Quem que você pensa que você é? Não, a gente não acredita em você. E ele continuou pregando. Não, vocês não querem acreditar em mim? Não tem problema, mas eu vou continuar fazendo, porque mais vale obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Mais vale ser fiel a Deus do que ser fiel ao homem. Eu não quero ser apenas conhecido e reconhecido por vocês, mas Deus me colocou como espetáculo diante dos homens, dos anjos e de Deus. E ele foi perseverante. E depois ele fica depois de 4 anos, depois chega Barnabé e fala: não, eu vou te apresentar aos discípulos, vou te aproximar, vou te integrar à família da fé. E Barnabé tenta integrá-lo, depois manda ele de novo para longe, para Antioquia, e ele fica lá por mais 10 anos, e vai se passando o tempo, mais de 20 anos, e ele era apenas um Saulo, mas Deus havia falado que ele era Paulo. As pessoas olhavam para ele e falavam assim: tu é Saulo, tu é assassino, tu é matador. E Deus falou assim: você é instrumento nas minhas mãos que vai impactar o mundo com a presença e a glória que eu vou extrair de você. E ele foi perseverante, ele acreditou sozinho, quando ninguém acreditava. Mas talvez, não diz a Bíblia, ele tinha a sensação de que havia uma missão destinada para ele e que ele iria cumprir, gostasse as pessoas ou não. Mas ele iria ou conseguir ou morrer tentando. Mas ele não iria desistir, não iria se importar com o que as pessoas diziam, porque esse tempo ele é passageiro, vai passará os céus e a terra, mas a palavra, a promessa de Deus para mim, para a sua vida, não vai passar. A promessa de Deus para mim, para a sua vida, que nós estaremos na eternidade, que nós iremos morar em mansões celestiais, conforme aquilo que nós fizemos aqui nessa terra,
Não vai. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Qual é o valor desse mundo? Qual é o valor dos bens, da riqueza desse mundo? E Jesus falou assim, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se você ganha uma alma para Jesus, olha o que tem guardado para você na eternidade. É a eternidade. Aqui os dias de vida são 60, 70 anos, o que passar disso é cansaço e fadiga. Mas na eternidade não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá nada disso. É vida e vida com abundância, vida eterna. Olha a importância. O capital nessa terra é dólar, é ouro, é o real, são as notas e moedas impressas, agora as moedas virtuais. Mas o capital do céu é almas. E Deus falou assim, isso daí é possível a qualquer um. É possível a qualquer um acumular tesouros no céu. E diz mais, não acumule tesouros nessa terra, porque aqui o ladrão rouba, a traça corrói, mas lá na eternidade ninguém pode tocar. E é difícil, porque os nossos olhos não conseguem às vezes enxergar a grandeza daquilo que nós estamos fazendo. A grandeza da semente, uma alma que vale o mundo inteiro. Você olha e fala assim, uma alma. Às vezes chega pessoas perto de mim e falam assim, e aí pastor, falo assim, tua igreja está lotada. Aí eu falo assim, olho para ele e falo assim, pô, eu nunca vi tu ganhar uma alma para Jesus, você está perguntando se a minha igreja está lotada. Você tem noção do que é ganhar uma alma? Se a pessoa entender uma alma, fala assim, meu irmão, se eu for contar, rapaz, eu não vou morar, não vai ser num barraquinho lá no céu, não vai ser. Porque se uma alma vale mais que o mundo inteiro, eu já atingi mais, no mínimo ali uma mansão luxuosa. Eu não sei se isso importa a você, mas a mim me importa. Eu quero chegar com tesouros e riquezas diante do trono de Deus. Falo assim, Senhor, combati o bom combate. Cada um tem a sua motivação. A minha motivação é ser grande nessa terra, mas é ser grande no porvir. A minha motivação é ser reconhecido nessa terra pelo trabalho que eu faço, mas a minha motivação principal é ser reconhecido por Deus diante do céu. E fala assim, servo bom e fiel. E se você for olhar, cada um tem a sua motivação, cada um tem a vida que merece. Mas se você vê as parábolas, Deus vai recompensar cada um segundo aquilo que produz. A uns escondeu o seu talento, outros eles multiplicaram. Aquele que mais produziu, mais foi dado. Então tem uma hierarquia, que nós precisamos nos preocupar com isso. Agora tem pessoas que estão vivendo a sua vida, tentando levar para o reino de Deus riquezas, bens. Como que se pode isso? Como que você pode se conformar com isso? Em chegar diante do trono de Deus, não, Senhor, que sou um Deus bom, misericordioso, está aqui, entreguei a minha alma. Pai, mas eu coloquei talento para você, eu morri, coloquei dom de multiplicação, para você alcançar a tua família. Ah, se Jesus fosse eu, ainda bem que não é, glória a Deus. Mas fala, tem vergonha na cara. Fala, Deus, você deixou sua mãe para trás, você deixou seu irmão para trás, você deixou sua família para trás, você deixou seu amigo para trás, você deixou pessoas infelizes para trás que vão para o inferno, porque você só pensou em você, nos seus bens, na sua riqueza, nos seus interesses próprios. Você não se dedicou em nada, você não orou, você não pagou o preço, você não jejuou, você não falou, você não fez nada. E pior, você ainda ficou questionando aqueles que não conseguiram produzir da forma como você achou que eles deveriam produzir. Nem todo mundo vai ser, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados. Uns terão talento para produzir, a Bíblia fala, uns irão produzir por centenas, outros irão produzir por milhares, outros produzirão por dezenas. E nós não podemos medir as pessoas com a nossa régua. Cada um tem a missão que Deus deu. No mínimo, é você multiplicar, ganhar mais uma alma. Porque Deus é Deus de multiplicação, Deus não é estéril. Deus ele fala,
1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se Deus te chamou, Ele diz que você tem competência para chamar outras pessoas e levá-las para a luz. Mas não foi vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi e vos nomeei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Como que você pode chegar diante de Deus? Eu não ganhei nenhuma alma. Não. E ele fala mais, para que vá, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não, eu ganhei. Ah, ganhou? Cadê? Está cuidando? Gerar filho e dar para os outros cuidar é muito fácil. Agora eu quero ver cuidar, quero ver aguentar, quero ver disciplinar, quero ver amar. Isso é importante. Isso que é o grande desafio. E Jesus, Ele nos deu a condição. Mas aí como nós estamos tão ligados a esse mundo, ao imediatismo, nós não valorizamos aquilo que é eterno, valorizamos aquilo que é desse mundo. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós podemos tocar. E a Bíblia fala que sem fé, ninguém pode agradar a Deus. E a fé sem a obra, ela é morta. E nós estamos achando que está tudo bem, quando na verdade não está. Aí quando chegamos diante dos problemas, diante das adversidades, diante dos obstáculos, nós ficamos escandalizados. Assim, espera aí, aconteceu? Mas há muito tempo, meu filho. Mas, Marcos, como o Marcos estava me contando, falou assim, Deus abençoou, está tendo algumas promoções na empresa. Deus te abençoou. Não, mas abençoou há muito tempo. Há muito tempo, quando orava, quando ele orou, quando ele acreditou, agora só é uma conclusão daquilo que ele plantou lá atrás. Se tem uma oportunidade de explodir um milagre na tua vida, é se você estiver no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Deus disse que eu sou extraordinário, que eu sou mais que vencedor. E aí você está vivendo uma vida de plebeu. Você não está se comportando como aquele que Jesus te chamou. Deus falou para Davi, falou assim, Samuel, unge Davi. Olha aquela música bonita que o Milton canta aqui. Legal. Davi, não é? Samuel. Rapaz, eu como cantor, eu sou um bom pregador. Mas unge lá Davi, unge lá o filho de Jessé. Ele foi lá e ungiu. Ele poderia ter falado assim, agora eu sou rei. Eu não vou esquentar a cabeça, não. Ou talvez ele poderia ter, vou continuar fazendo, vou fazer de qualquer jeito. Vou me divertir, vou me distrair. Ele falou assim, não, eu preciso manter o foco. Eu preciso aprender. Eu preciso evoluir. Eu preciso melhorar, porque um dia eu serei rei. E mostra que quando houve a oportunidade para ele, ele agarrou e tudo que ele fez com excelência. Foi lá, matou o gigante com as suas habilidades, porque ele tinha habilidade, tinha coragem. Tem pessoas que têm habilidade, mas não têm coragem. Tem outras pessoas que têm coragem, mas não desenvolvem habilidades, competências para que possa vencer desafios futuros pela frente. Mas ele era um cara habilidoso, era um cara disciplinado, era um cara obediente. Então ele tinha as qualificações para ser levado ao trono. E ele tinha competências, habilidades e competências. Ele tocava harpa, ele adorava, ele fazia. Então o rei precisava, como Davi está aqui, eu preciso de espantar os espíritos imundos. Não, eu estou aqui, Deus vai me usar. Não, eu preciso, não, Deus vai me usar. Tem que matar o gigante, Deus vai me usar. Há uma necessidade, Jesus faz, mas a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Todo mundo quietinho. Isaías falou assim, não, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Ela falou assim, então você será enviado.
falou, só que eu sou pecador, eu vivo no meio do povo impuro, sou um homem de impuros lábios. E naquele mesmo instante ele falou assim, por que você se apresentou? Um anjo com a tenaz apareceu, tocou os lábios de Isaías, e a partir daquele momento ele falou assim, eu vi a glória do Senhor. E depois do momento que ele viu a glória do Senhor, aí, irmão, acabou, né? Se transformou num gigante. Grandes profetas, tá qualificado como os grandes profetas, os pequenos profetas, os grandes profetas, aqueles que produziu por milhares, porque acreditou. Deus te chamou, você está aqui, você é uma pessoa frutífera. Como que você está se comportando? Você tem falado do amor de Jesus? Você é uma pessoa que vai produzir. Você tem dado bom testemunho, íntegro. Você está produzindo, porque enquanto você continuar a pregar, anunciar, o não você já tem. O que você está procurando é o sim. Ou mais hoje ou mais amanhã, multidão virão através da tua vida. Às vezes você vai ganhar um, que esse um será o ganhador de milhares. Quem ganhou Billy Graham? Um dos maiores evangelistas do século. Quem ganhou esses grandes pregadores aí que têm resultados relevantes na nação? Quem ganhou os pais deles, a geração deles? Às vezes nós vemos aí, por exemplo, Silas Malafaia, um homem que tem levado o evangelho e ganhado muitas pessoas. Mas o pai dele é pastor, mas o avô dele, o tataravô, quem é da família que foi o pilar para que surgisse essa família como um torpedo, derrubando, destruindo o inferno e levando pessoas para o reino dos céus? Nós somos imediatistas, nós pensamos no hoje, não, quero o resultado hoje, não, como aconteceu. Mas a Bíblia fala que a palavra não volta vazia. Se você plantar, ou mais hoje ou mais amanhã, vai colher. Mas você precisa continuar firme. Você precisa continuar firme. Nós temos negócio, os nossos negócios hoje estão estáveis, mas não foi sempre assim. Foi preciso plantar lá atrás, continuar. Foi preciso aguentar as desavenças, os transtornos, os problemas, as lutas, as oposições, e chorávamos, mas acreditávamos. Chorávamos, mas caminhávamos. Chorávamos, mas críamos. Chorávamos, mas olhávamos e sabia que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Chorávamos, eu lembro, teve uma vez que eu estava eu pastoreava uma congregação, e eu estava passando um momento difícil na minha vida financeira, e eu peguei e falei assim, irmãos, nós vamos fazer aqui uma campanha da prosperidade. Será 7 domingos, nós não tínhamos culto no domingo de manhã, domingo à tarde. Aí os irmãos falaram assim, quem tiver comigo, Deus vai abençoar e Deus vai prosperar. Aí os irmãos olharam e falaram assim, nossa, domingo à tarde, passou campanha e tal, porque era algo fora da curva, era algo que eu precisava, e precisava dessa bênção, mas dei a possibilidade dessas pessoas pegarem carona comigo, mas só que não poderia ser no culto normal, porque já tinha uma programação. E aí no domingo nós fizemos o culto. Primeiro domingo foi um irmão, aí no outro parece que eles estavam com dó de mim e revezavam, irmão, domingo que vem vai você, tá? Não, esse domingo eu fui, domingo que vem vai você. Tinha irmão que dormia domingo à tarde, depois do almoço, até abrir a boca, tá? Falei, vamos ligar o ventilador para os mosquitos não entrar na boca do irmão, porque era difícil. Mas eu, para uma pessoa, eu pregava como leão, eu pregava como gigante, eu pregava crendo, porque eu sabia que ia acontecer, que um dia a vitória ia chegar, que um dia a bênção ia chegar, e que eu poderia estar aqui hoje dando glória a Deus, porque chegou a bênção. Eu dei oportunidade, mas não vieram comigo, não conseguiram pegar a carona, porque falaram, está fora, mas Deus ele é fiel. Aí ele pega e fala, Hebreus capítulo 6, versículo 2, Hebreus capítulo 6, versículo 10 ao 12, diz assim, Deus não é injusto, Ele não esquece do trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhes mostraram na ajuda que deram, e ainda o estão dando aos seus irmãos da fé. Olha só,
Deus não é injusto pelo amor que você tem a Deus. Ele não é injusto. Ele está vendo o seu trabalho, o seu sacrifício, a sua entrega, os não que você está levando, as risadas que estão zombando de você, a pressão que estão fazendo por você por não ter os resultados que eles acham que você deve ter. Falar que os outros têm que ter muita coisa é fácil, eu quero ver ir lá e fazer. Esses que são elas, são para poucos, são para os corajosos, não são para os medrosos, são para os perseverantes, não são para os fracassados. Não são para aqueles que falam muito sobre as coisas por vir, são para aqueles que perseveram. São para aqueles, não é para aqueles que se acham que são habilidosos, mas são para aqueles que confiam no Senhor, que sabem que as suas forças são desproporcional diante da grandeza e da maravilhosa paz que o Senhor tem, que excede todo entendimento, e que no momento oportuno vai acontecer porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. O que alegra os nossos corações, o que nos alegra os nossos projetos, tem que ser esse, que Deus, Ele não é injusto. Ele não é injusto. Ele não esquece do trabalho que vocês fizeram, e nem do amor que lhe mostraram, a ajuda que deram aos que ainda estão dando aos irmãos da fé. Aí ele diz assim: o nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Tem que ter paciência. Paulo continuou: eu estou pregando, eu estou falando do amor de Deus, ninguém acredita, o que eles querem me perseguem, me bateram. E Paulo vai: me bateram, me chicotearam, me fizeram aquilo outro, eu tive que sair fugido, correndo, mas anunciando. Quando ele estava quebrado, colocaram ele na prisão, quebraram ele todinho, ele e Silas, ele estava estourado, quebrado. À meia-noite ele começa a cantar, dar louvores e glória a Deus. Vocês podem me parar, vocês podem pegar e me prender, mas vocês não podem calar a voz daqueles que adoram e amam ao Senhor. E de repente cadeias caem por terra e eles são postos em liberdade, porque o mal pode se levantar contra você, mas a liberdade, a paz que o Espírito Santo de Deus, ela vai te impulsionar e te colocar no lugar aonde que Ele prometeu na sua vida. Não temos que crer, temos que ter paciência, esperar. Abraão esperou com paciência no Senhor, e ele foi imputado como justiça. Hoje somos filhos na fé de Abraão. Era impossível, estava com a idade avançada, sua esposa com a idade avançada, era impossível, principalmente naquele tempo. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quando Abraão dava aquela estremecida de que Deus sonda os corações, você pode até não falar, você pode até querer não expressar: não, eu vou aguentar, está difícil, por dentro é temor, mas por fora eu estou lutando. Por dentro é incerteza, mas por fora eu estou acreditando, porque quando eu olho, levanto e olho para o monte, eu vejo que de lá vem meu socorro. Porque do céu se manifestam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando eu olho para o Senhor, eu tenho certeza que vai chegar. E Deus chamava e falou assim: Abraão, olha as estrelas do céu. Por que tu está me mostrando isso? Eu sei, Abraão, eu sei que tu está sentindo, eu som dos corações. Eu sei que as incertezas ela bate, o julgamento das pessoas vem, a pressão ela é intensa, mas eu sou o teu alívio, o teu refúgio, a tua fortaleza. Olha para os céus, conte as estrelas, eu não posso contar, assim será o tamanho da tua descendência. Eu estou triste, estou abatido, mas estou avançando, estou dando glória a Deus. Abraão, vem, olha a areia do mar. Estou vendo, Senhor. Para que isso? Conta, Abraão. Não, eu não posso contar os grãos de areia do mar. Assim será a tua descendência. Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, se Ele te escolheu, pode ter certeza que vai dar certo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Então
É preciso saber, entender que é um tempo determinado. E do lugar A ao lugar B, tem um processo que você vai ter que atravessar. Uma ponte que você vai ter que atravessar. Essa ponte, ela é desafiadora. Mas não temas, porque Deus é contigo. Não temas, porque Ele é seu Deus. Deus não é injusto. Ele não põe isso na tua cabeça. Ele não esquece do trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram, o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. O que você espera no teu coração? Está alinhado com os céus? Então você tem que continuar. Eu falo assim, não pode desanimar. Se você desanimar, se você parar, se você perder o foco, se você desviar, se você cruzar os braços, volta no zero. Tem pessoas que voltam no menos 1, menos 2, menos 3, menos 10. Porque perdeu o foco. Porque deixou de continuar. Nós não podemos, hoje se fala-se tanto motivação, autoajuda, aquilo outro, que nós ficamos. E isso é bom, não é ruim não, é interessante. Mas apenas um ponto de partida, não é o final. A motivação, ela te motiva a ir, porque por isso que muitas pessoas, elas chegam aqui no domingo, e elas são motivadas, e elas saem daqui, eu vou conseguir, quando chega na segunda-feira, acabou a motivação. Porque depois da motivação, fica a fé, a disciplina, a crença de que Deus vai cumprir na tua vida. E você precisa ficar firme. A motivação é o princípio, é o início da caminhada, para você ser motivado. Mas é a disciplina, o foco, não acreditar, não, Deus me deu, Deus vai abençoar, Deus vai abrir porta, está difícil, eu não consigo enxergar. Não tem problema se você errar, porque o homem é cair, é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele sempre vai estar para você como um GPS, assim, recalculando a rota, até você chegar no lugar onde Ele estabeleceu para a tua vida. Você pode ter certeza disso. Aí chega um momento que os discípulos, Marcos capítulo 9, Marcos 9, 14, diz assim, Marcos 9, 14. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos, o que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava numa multidão respondeu, Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele estava dominado por um espírito mau e não pôde falar. Sempre que o espírito ataca meu filho, joga no chão, e ele começa a espumar e ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga um menino aqui. Quando levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu, começou a rolar no chão, espumando a boca. Aí Jesus perguntou ao pai, quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu, ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor puder, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu, se eu posso,
Jesus não é eu. Eu falei assim, pô, você está de brincadeira. Está me tirando, não é possível. Se eu posso... Traga o menino. Se eu posso, está enganado. Tudo é possível para quem tem fé. Mas se eu posso, Jesus, tem misericórdia de mim. Nós estamos ainda como pegamos a mania dele, daquele cego. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus está, é que Jesus não é eu. Tem misericórdia de mim? Por que você acha que eu vim? Por que você acha que eu paguei um preço? Por que você acha que eu fui humilhado? Por que você acha que eu fui na cruz? Por que eu sofri? Tem misericórdia de mim? Misericórdia eu tive, foi lá atrás. Já está feito, está consumado. Você é mais que vencedor. Acredite, levante, profetize, louve a Deus, porque o teu tempo vai chegar. Esse é o teu tempo de vencer. Glorifica ao Senhor. Vai chegar, o momento vai chegar. Determina, dá glória a Deus. Creia, chorando, dê glória a Deus. Creia, passa por cima da dor, mas louve ao Senhor, porque vai chegar. Aqueles que são humilhados, tudo está ao teu favor. Aqueles que são humilhados serão exaltados. Então não temas. Está com dor, está caindo, ele levanta, ele põe de pé. Eis que a dessa justiça dele é fiel e ela te põe de pé. Não temas. O teu ministério, o teu propósito, a tua vida vai fluir, porque Deus é fiel. Só que tem uma coisa. Tem coisas que Deus já fez, agora é contigo. Levou os discípulos, falou assim, tá aí, ó, meu filho está doente, endemoniado, o diabo quer matar ele. Resolve para mim aí. Ah, não, é Jesus. Eu vou tentar. Ai, meu Deus, o diabo está nervoso. O diabo está nervoso. O problema é dele. O problema é dele, porque eu sou mais que vencedor. Eu estou na cidade de refúgio. Na cidade de refúgio, o vingador da morte não pode entrar. 1000 caem ao meu lado, 10 à minha direita, mas eu não serei atingido. Deus é comigo, maior é o que está em você do que o que está no mundo. O diabo é derrotado. E você é mais do que vencedor. Obedeça ao Senhor, se comporte como vencedor, e você verá a glória do Senhor acontecer na sua vida. O problema é dele. A Bíblia fala que por um caminho ele entra, mas por 7 ele vai ter que sair correndo, porque você é ungido do Senhor. Você tem a promessa de Deus na tua vida. Você tem a promessa de Deus na tua vida. Ainda que os problemas, as dificuldades, elas te abatam, você vai ser recompensado por Deus 7 vezes mais. Então você tem que entender o momento, você tem que ter a fé, acreditar. Meus olhos não veem, não conseguem ver, minhas mãos não conseguem tocar, mas eu tenho certeza que vai chegar, ou mais hoje ou mais amanhã, vai se cumprir na minha vida, porque Deus, Ele é fiel. Então você tem que ter a tua parte nesse negócio. Jesus, Ele fez 100% na parte dele. 50% é dele, 50% é nosso. Os 50% de Jesus, Ele deu 100%. Ele deu 100% do meu 50%. Você, eu matei, eu dei minha vida, eu saí do meu alto sublime trono, me fiz pobre para que você possa ser rico, levei as tuas enfermidades e pelas minhas pisaduras você foi sarado, foi curado. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Ele deu 100% da parte dele. Agora nós temos que dar 100% do nosso 50%. Crer, fé, disciplina, continua, porque vai valer a pena. E o Senhor falará: vem para o descanso agora, servo bom e fiel. Põe-se de pé, eu quero estar orando pela tua vida.